Olá, este é o canal Leituras Controversas, eu sou a Adriana Taitz e hoje a gente vai trabalhar a autora Judith Butler. A gente vai trabalhar hoje o livro da Judith Butler, Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Acho que esse livro é um dos livros mais importantes da Judith Butler para a gente pensar as questões sobre gênero, sobre sexualidade, sobre políticas de identidade. Acredito que é um dos primeiros livros que ela trata sobre isso. Depois ela vai trabalhar sobre outras questões também, sobre políticas de reconhecimento, mas este é um livro bem importante para as nossas discussões sobre gênero, sobre sexualidade, porque ela coloca aqui, sobre feminismo, porque ela coloca aqui uma discussão sobre conceitos mesmo, como pensamos sobre esses conceitos, como podemos pensar sobre a categoria mulher e por que são problemas, né? Por que a própria ideia de mulher já pode ser pensada como um problema, né? E é isso que ela vai fazer ao longo desse livro também, né? Discutir com o feminismo as políticas de identidade, por que essas políticas de identidade são formuladas a partir da ideia de um sujeito. E como pode ser perigoso um sujeito que seria a mulher, e como pode ser perigoso a construção de uma nova identidade baseada num único sujeito, né? Então, isso ela vai trabalhar ao longo do livro e a gente vai fazer aqui alguns vídeos pensando na discussão de cada um dos capítulos. A gente vai por partes, né? Cada vídeo a gente vai falar sobre um trecho do livro para tentar compreender essas discussões, para tentar compreender esse conceito e também tentar deslindar um pouco o caminho que a autora segue para construir os seus conceitos. E dito isso, eu acho que o mais importante, antes de começar a discussão em si, é um pouco falar sobre a dificuldade do texto da Judith Butler, da leitura, né? Como fazer uma leitura da Judith Butler. No prefácio desse livro, no finzinho do prefácio, ela fala que seria impossível citar todas as fontes que ela utiliza. E ao dizer isso, ela nos entrega a dificuldade que a gente vai ter de ler o texto dela, porque ela faz muitas citações, que nem sempre ela cita a fonte, né? Ou seja, ela faz referência a muitos autores, a muitos campos do saber diferentes, e nem sempre ela diz de onde veio aquilo tudo, né? Então eu acho que o trabalho dos leitores, né, é um trabalho muito árduo, porque a gente precisaria ter conhecimento de tudo aquilo sobre o que ela está falando, o que eu acho muito difícil. Então a gente vai tentando pensar aqui e ali uma dessas referências, uma dessas discussões. Algumas discussões, alguns diálogos que ela faz com alguns autores ficam muito explícitos, né? Então, por exemplo, no primeiro capítulo, já no prefácio, ela faz uma discussão com Michel Foucault e uma discussão muito importante com as teóricas do feminismo. Nisso a gente consegue enxergar com facilidade, mas tem muitas outras teorias que ficam ali um pouco escondidas, vamos dizer assim, né? Então eu gosto de dizer que o texto da Butler, ele não é um texto transparente, ou seja, aquele texto que você consegue identificar com facilidade sobre aquilo que ela está dizendo, mas é um texto mais opaco, né? Ou seja, a gente precisa trabalhar um pouquinho nesse sentido. Então eu vou tentar aqui trazer um pouco dessa luz, vou tentar fazer isso, né? Então essa é uma introdução mesmo ao livro, e a primeira coisa que eu queria trazer como introdução, como a leitura do prefácio da Butler, como que ela vai fazer uma discussão sobre a questão não tanto do gênero, mas a própria ideia da relação entre sexo e gênero. Então a gente tem comumente uma divisão, né, quase esquemática para pensar a diferença entre sexo, gênero, sexualidade, o trio, né, em que a gente coloca o sexo como biológico, como algo que está no corpo, determinado pela natureza, né, o gênero como uma performance, então determinado pela cultura, e a sexualidade como as práticas sexuais, enfim, determinado por um monte de coisas, né. Mas ela vai começar falando dessa possível divisão ou possível diferença entre sexo e gênero. O gênero ela vai discutir depois, ela coloca de início, ela coloca em questão a ideia de sexo como algo natural, a ideia do corpo como algo natural. E lógico que toda discussão, mas uma boa parte da discussão sobre gênero é exatamente para pensar nessa relação entre sexo,
entre o corpo e a performance, né? E o gênero. Ou seja, o que determinaria certa performance, né? O que determinaria o feminino, o que determinaria o masculino, é cultural, não é cultural, tem alguma coisa, enfim, tá? Ela vai discutir, ela não vai fazer essa discussão. Porque nessa discussão, você tem o sexo como algo colocado, como algo, como ela mesma diz, como algo ontológico, como algo que veio antes, né? Ou seja, como já é colocado. O corpo é assim, o que a gente precisaria descobrir é por que este corpo tem esta ou aquela performance de gênero. Mas ela vai falar, será que o sexo, ele é natural? Será que ele é pré-existente? Será que não há também um discurso sobre o sexo que determina? Então ela tem uma frase que eu vou ler aqui que eu acho muito instigante de início, né, no seu prefácio. Então ela diz assim, eu estou na página 8, ser mulher constituiria um fato natural, entre aspas, ou uma performance cultural? Ou seria a naturalidade, entre aspas também, constituída mediante atos performativos discursivamente compelidos que produzem o corpo no interior das categorias de sexo e por meio delas. Então aqui ela traz uma ideia de como se constitui essa naturalidade. Por que a gente diz que certas coisas são naturais? Será que elas são naturais ou elas parecem naturais? Quando a gente fala do corpo feminino e do corpo masculino como algo natural, né, o macho e a fêmea como algo natural, será que de fato é algo natural ou ele foi constituído como algo natural? Essa naturalidade, será que ela não foi constituída exatamente a partir de vários atos performativos que performatizam um sexo, um dado corpo e silenciam outras possibilidades, né? Então ela fala muito disso, da construção performativa de um sexo original e verdadeiro. Qual é essa construção performativa? E aí ela vai chegar num lugar que eu acho muito interessante e muito difícil, porque ela fala, se o sexo é tão cultural quanto o gênero, será que sexo e gênero não são a mesma coisa? Será que a gente não está dividindo o corpo da performance e no fundo a gente tem uma só e mesma coisa? E, né, sempre lembrando, a partir de uma hierarquia, né? Então, isso a gente não pode esquecer jamais, né? A gente está sempre, a Butler e, enfim, todas as outras discussões estão sempre levando em conta isso. Existe uma hierarquia colocada, imposta uma hierarquia dos sexos, dos gêneros e uma heterossexualidade compulsória, né? Então é isso um pouco que ela vai discutir. Então ela começa falando sobre isso, que ela vai fazer uma genealogia à la Foucault, e também aqui buscando Nietzsche, né? Para entender como que essas categorias, essa categoria de sexo, essa categoria de gênero, foi sendo constituída como um discurso a partir de instituições de poder. Aquilo que a gente não discute, né? Então, essa é uma discussão quase presente, quase constante nas discussões sobre gênero, que a gente discute gênero e a gente não discute sexo, porque sexo está na natureza, né? O corpo está na natureza, então a gente não teria que discutir. Ela falou, olha, aquilo que parece natural, aquilo que é o não discutível, né? É exatamente isso que ela quer fazer, ela quer trazer fazer uma genealogia, ou seja, uma pesquisa para conseguir entender de onde vem essa naturalidade. Por que será que algo foi colocado como não questionável, né? E aí ela, criadora de problemas, como ela diz ali no prefácio, que na infância ela queria exatamente criar problemas e não evitar os problemas, né? Então ela quer exatamente conhecer esse caminho a partir do qual a naturalidade do sexo foi criada. E quais são os discursos, quais são as instituições que permitiram essa naturalização, né? Então ela fala que a tarefa dessa investigação, a investigação que ela vai fazer, eu estou na página 9, é centrar-se e descentrar-se. Isso eu acho muito interessante, porque ela fala, olha, a gente coloca no centro para exatamente tirar do centro, né? Nessas instituições definidoras. E aí ela vai falar então dessas instituições. Quais são as instituições que a gente precisa entender, investigar e tirar do centro, né? O falocentrismo e a heterossexualidade compulsória. E é isso que ela vai fazer, então, ao longo do livro Problemas de Gênero, que a gente vai, então, trabalhar aqui também nos nossos próximos vídeos. Até mais!